Conta-se uma história que durante uma guerra antiga, os vitoriosos eles tinham uma prática de humilhar aqueles que foram derrotados. E uma dessas práticas era a caminhada da humilhação. O que os vitoriosos faziam? Pegavam os prisioneiros de guerra que foram derrotados, algemavam uns aos outros, mas estrategicamente eles algemavam um prisioneiro saudável a um prisioneiro já debilitado, com uma perna ruim, um braço ruim, ruim de saúde, com algum tipo de problema de saúde ali. E amarravam um mais jovem com um mais velho. E aí faziam eles correr ali algemados uns aos outros e obviamente, aquilo era um problema, porque aqueles que estavam doentes puxavam para trás aqueles que estavam saudáveis. Mais ferido, ele atrasava o grupo. Aquele que ele cai, quando um caía porque estava ferido, o outro que estava puxando ele com a algema sentia o peso daquilo ali, ninguém seguia sozinho. A corrente transformava a dor de um no peso do outro. Aí teve um soldado jovem que certa vez ele começou a debochar daqueles que estavam correndo algemados uns aos outros, e um cai, outro levanta, e outro puxa, outro arrasta, aquele sofrimento ali, e o soldado jovem debochando daquilo da pior maneira possível. E aí um soldado, não sei se era soldado, talvez uma patente maior, mas alguém mais velho olhou para aquilo e falou assim: você está vendo homens acorrentados, certo? Ele falou: certo, só que eu estou vendo destinos ligados. Você percebeu que se um desiste, o outro sente? Você percebeu que se um cai, o outro carrega? Você percebeu que se um resiste, o outro ganha fôlego para continuar seguindo? Às vezes eu olho para essa história e eu imagino a igreja do Senhor Jesus dessa mesma maneira, porque a igreja do Senhor Jesus, ela não nasceu para ser um ajuntamento de pessoas isoladas, cada um cuidando da sua própria vida, fazendo a sua caminhada solitária, sem ter alguém junto dele, sabe? A gente não vê um ajuntamento de pessoas, cada um defendendo sua própria vida, seu próprio nome, o seu próprio conforto. A igreja, ela nasceu para caminhar com o coração amarrado ao evangelho, entrelaçado na graça do Senhor Jesus. E quando isso acontece, ninguém caminha sozinho. Quando isso acontece, nenhuma cadeia vence a missão. Quando isso acontece, nenhuma dor consegue roubar o propósito. Existe uma diferença muito grande entre frequentar uma igreja e fazer parte de um povo. Existe uma grande diferença entre você estar num culto e carregar a mesma causa. Existe uma grande diferença entre admirar o evangelho de tal maneira que o evangelho passe a definir a nossa agenda, os nossos afetos, as nossas decisões e até a nossa resistência à dor. A carta aos Filipenses, ela nasce exatamente nesse lugar. Hoje, depois dos eventos da Páscoa, nós retomamos a nossa série Paulo Extraordinário. Estamos no ano chamados ao extraordinário, e desde o início do ano a gente tem pregado o evangelho sob a ótica, sob a pena, sob a caneta do apóstolo Paulo, quando ele escreve suas cartas às igrejas que ele estava plantando ou administrando de alguma forma, e a gente tem caminhado através das lentes desse Paulo, que a gente entende que ele é extraordinário. Mais uma vez, na carta aos Filipenses, a gente consegue reconhecer isso na vida de Paulo, porque ela não nasce de um homem que está descansando numa varanda escrevendo ideias bonitas sobre a vida cristã. Ela nasce de um homem que está preso. É por isso que o tema dessa mensagem de hoje é: para mim, o viver é Cristo. Essa é a grande frase de Paulo na carta aos Filipenses, que norteia toda a nossa mensagem de hoje. Letícia está até sorrindo, te deu uma moral, né, Letícia? Dessa vez de manhã eu não anunciei o tema. Letícia ficou desesperada, perguntando para um, perguntando para outro. Ele falou o tema. Que hora que eu boto o tema no telão? Agora eu anunciei, Letícia. Ó, telão bonito, coisa linda. O cara está oferecendo o quê para mim? Lindo, Letícia, obrigado. Paulo, ele está algemado. Paulo, ele está limitado. Paulo, ele está cercado de incertezas. Ele não sabe se vai ser solto daquela prisão. Ele não sabe se vai ser morto, condenado à morte depois daquela prisão ali. Ainda assim,
ainda nessa situação, dessa prisão, saiu uma das cartas mais vivas, mais afetuosas, mais cheias do Espírito Santo de todo o Novo Testamento. Isso por si só já deveria nos fazer pensar, porque normalmente nós achamos que as nossas correntes nos paralisam, nós achamos que as nossas pressões nos esvaziam, nós achamos que a dor sempre nos tira do propósito, do centro da vontade de Deus. Mas Filipenses nos mostra um homem que mesmo preso continua cheio de propósito, um homem que mesmo ferido continua amando a igreja, um homem que mesmo diante da morte continua dizendo: Cristo ainda é suficiente para mim, independente das circunstâncias. Filipenses 1, ele não é só o retrato do coração de Paulo, é também o retrato da igreja que Paulo tanto ama, e isso importa muito para o nosso contexto aqui, porque essa carta ela não mostra só um apóstolo apaixonado por Jesus, mostra também uma comunidade que aprendeu a participar do evangelho, uma igreja que não era plateia, uma igreja que não existia para consumir momentos espirituais, era uma igreja que cooperava, que caminhava junto, sofria junto e sustentava a obra de Deus com muito amor. E talvez seja exatamente disso que nós precisamos ouvir hoje, num tempo em que muita gente quer os benefícios do evangelho, mas não quer o peso da comunhão. Muita gente quer a inspiração da fé, mas não quer a responsabilidade da missão. Muita gente quer o consolo de Cristo, mas não a perseverança que o evangelho exige. Filipenses 1 nos chama de volta ao centro. O centro não é um projeto, o centro não é uma estrutura, o centro não é uma figura de um líder carismático. O centro é Jesus Cristo de Nazaré, e quando Cristo é a nossa vida, a igreja deixa de girar em torno de si mesma, em torno do seu próprio umbigo. Quando Cristo é a nossa vida, ninguém caminha sozinho. Quando Cristo é a nossa vida, nenhuma cadeia pode calar o evangelho. Quando Cristo é a nossa vida, nenhuma dor nos tira do propósito, nenhuma dor nos rouba o propósito. É por isso que eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Hoje nós vamos ouvir a confissão de um homem preso, mas também vamos enxergar a visão de uma igreja viva, porque no fim das contas, a grande pergunta desse texto é muito simples: o que acontece quando Cristo realmente se torna a vida de um povo? Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta, com o seu aplicativo aberto, se você quiser. A gente vai expor praticamente todo o capítulo 1 de Filipenses. Em primeiro lugar, que esse texto nos ensina, um texto que ainda nem foi lido, mas vai ser lido daqui a pouco. Eu vou lendo aos poucos, senão vai ficar muito longo. Em primeiro lugar, Cristo é a nossa vida. Ninguém caminha sozinho. Paulo começa Filipenses 1 de um jeito muito bonito, muito revelador. Ele não está reivindicando o seu apostolado, ele não começa com cobrança, ele não começa com bronca, ele começa com gratidão. Versículo 3 e 5. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Isso aqui já nos mostra uma coisa muito importante. Quando Cristo é a nossa vida, a igreja ela deixa de ser um ajuntamento ocasional e passa a ser uma comunhão real no Evangelho. Olha a expressão que Paulo usa, eu falei bastante sobre isso no ofertório. Cooperação é koinonia, cooperação ao Evangelho. A palavra koinonia aqui, ela não fala só de simpatia, de carinho superficial ou de uma amizade religiosa, ela aponta para participação. Koinonia aqui é participação, é parceria, é uma comunhão ativa, não é passiva. Paulo ele não está dizendo apenas eu gosto de vocês, ele está dizendo vocês estão comigo na obra, no mesmo chamado, na mesma causa do Evangelho. A igreja de Filipos não era público de Paulo, ela era parceira do ministério de Paulo. Não era gente que assistia ao ministério de Paulo de longe, era gente que colocava a vida na mesma estrada. E isso é muito forte, porque nós vivemos num tempo em que muita gente pensa na igreja de forma consumista. Temos vivido um tempo em que o evangelho tem sido mercadologizado. As pessoas frequentam cultos como se escolhesse produtos numa prateleira de um supermercado. Ela se pergunta: esse culto me agradou? Eu estou satisfeito com esse culto? Essa mensagem, ela me prendeu? O pastor foi dinâmico a ponto de eu não desgrudar os meus olhos da mensagem e prestar atenção em tudo aquilo que estava falando? Essa música
Essa música me emocionou. Essa música preparou o meu coração para receber o Evangelho. Essa música me levou à adoração, à harmonia dos instrumentos estavam ok. Será que eles não erraram e fizeram tudo perfeito para que eu pudesse consumir esse louvor e me agradar dele, me emocionar com as músicas que foram entoadas? Esse ambiente me acolheu. Vivemos um tempo assim, em que as pessoas vão no culto A, porque naquele culto A tem uma palavra boa. O pastor lá, ele prega bem. Então eu vou naquele culto porque eu quero ouvir a palavra do pastor. Mas quando eu quero um louvor que me emocione e que afague o meu coração, eu vou naquela outra lá, porque naquela outra lá, o louvor lá é top. Agora, quando eu quero me sentir acolhido, eu vou na igreja C, porque lá os irmãos me abraçam, eles são acolhedores, eles são afetuosos, eles são isso, eu vou fazendo do evangelho uma mercadoria e eu vou consumindo de acordo com o padrão de qualidade que eu mesmo estabeleço para mim. Tudo isso tem seu lugar. Não estou falando mal de nada disso. A gente se esforça muito para ter tudo isso com muito boa qualidade. Uma das características da Igreja Batista Atitude, em qualquer Igreja Batista Atitude que você for no mundo, é o acolhimento. Somos acolhedores, somos afetuosos, somos carinhosos. A gente abraça, a gente tenta fazer com que ninguém passe despercebido aqui. A gente pega o telefone, a gente pega o nome, a gente manda uma mensagem no meio da semana, a gente convida para a cela. Na cela a gente é mais afetuoso e mais carinhoso e mais acolhedor ainda. Isso é uma característica nossa. A gente procura fazer com que o louvor seja uma bênção, seja um louvor bem tocado, bem ensaiado, pensado, cristocêntrico. A gente pensa nisso tudo. A palavra, pastor Josué, ele exige que os pastores preguem expositivamente, que seja bíblico, que exponha a palavra de Deus e não fique usando a palavra de Deus só como pretexto para a gente emitir as nossas opiniões. E a gente tem se esforçado para ser cristocêntrico, para ser bíblico, para pregar sobre a palavra de Deus, crendo que ela é a palavra de Deus e não apenas contém a palavra de Deus, entendendo que Deus quis comunicar com o povo através da sua palavra, que é inerrante, infalível, inspirada pelo Espírito Santo. A gente busca tudo isso, mas nada disso pode ser um mercado para você. A gente não escolhe igreja como se fosse uma prateleira do mercado com aquilo que a gente tem para oferecer. Filipenses, ele empurra a gente para uma pergunta ainda maior. Eu estou apenas recebendo da igreja, eu estou participando do evangelho com ela? Porque uma comunidade cristã ela não é formada apenas por pessoas que sentam lado a lado no mesmo banco de um salão de culto. Ela é formada por gente que carrega a mesma fé, o mesmo propósito, ama o mesmo Cristo e assume a mesma missão. Ele continua no versículo 6. Estou convencido. Liz quer pregar, Liz? Vem pregar, Liz. Vem cá pregar comigo, vem. Você está pregando aí embaixo? Prega aqui em cima. Vem que te Bruno. Não? Vem. Linda. Glória a Deus, eu amo as crianças. Tive 4 por causa disso. Minha mulher ainda quer mais um. É doida. Não bate bem das ideias, não. Inclusive, eu sou casado, tá, gente? De manhã surgiu a dúvida. Pastor Bruno é casado ou não é? Pastor Bruno não usa aliança. Se ele é casado, por que não usa aliança? Porque eu tô gordo. Essa é a verdade. Aqui, aliança. Pendurei no cordão e vim com a minha aliança hoje. Casado, dá um zoom aqui, Alan. Casado. Não está no dedo, mas está aqui. No início do ano comecei aí um propósito de não comer açúcar nem massa. Perdi 10 quilos, mas já chutei a dieta para longe há muito tempo. Já estou comendo pizza de novo, já chutei o balde. Perdi 10 quilos, preciso de perder mais 10 para a aliança caber. Vou conseguir. Mas, ó, casado, hein, gente? Para quem tinha dúvida, tá aqui. Bambolê de ouro. Paulo continua no versículo 6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu vou repetir. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que palavra preciosa. Aleluia. Aleluia.
Olha que palavra preciosa. Paulo, ele olha para aquela igreja e ele não vê apenas o que ela é, ele vê aquilo que Deus começou nela e ainda vai terminar. Isso significa que a comunhão da igreja, a koinonia da igreja, ela não está sustentada na perfeição das pessoas, mas na fidelidade de Deus. Se dependesse de nós, gente, a igreja já tinha acabado. Se dependesse da nossa motivação, se dependesse do nosso amor, se dependesse da nossa fidelidade, a igreja já tinha se quebrado no meio do caminho. Se dependesse só de nós, muita caminhada já teria terminado. Mas Paulo está dizendo assim: Deus começou, Deus sustenta, Deus completará. Isso muda completamente a forma como nós enxergamos a vida da igreja, porque caminhar junto não significa andar com gente pronta, significa andar com gente que está em obra, com gente que está em reforma, gente que ainda está sendo tratada, gente que ainda está amadurecendo, gente que ainda está lutando, gente que às vezes tropeça, gente que às vezes decepciona, gente que às vezes cansa. Que tem gente que cansa às vezes, é ou não é? É com essas que Deus está trabalhando. São essas que Deus decidiu começar a boa obra e dizer: eu vou completar. Deus olha para esse povo e diz assim: eu comecei uma boa obra aí, nessa pessoa ferida, nessa pessoa que está sendo reconstruída, nessa pessoa que está caída e está tentando se levantar. Eu comecei a boa obra nesse lugar. A comunhão cristã não é a união daqueles que são impecáveis, é a aliança dos alcançados pela mesma graça. Talvez seja por isso que Paulo fala com tanta ternura no versículo 7. Ele diz assim: é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. No verso 8 ele vai ainda mais longe: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Paulo, ele não ama a igreja apenas com sentimento humano. Ele ama a igreja com a afeição de Cristo. O coração de Paulo, ele foi tão tomado pelo amor de Jesus que agora o amor de Cristo transborda em direção ao povo. É exatamente desse amor que Filipenses 1 está nos ensinando. A igreja não é plateia, igreja não é evento, igreja não é gente lado a lado, apenas fisicamente sentado num banco. Igreja é povo de coração ligado, é gente que ora uns pelos outros, é gente que celebra o crescimento do outro, é gente que não some na dor do irmão, é gente que não disputa palco, é gente que divide peso, é gente que entende que a fé cristã não foi feita para viver em isolamento. Não dá para ficar chegando no culto depois que o culto já começou e ir embora antes de acabar para ninguém falar com você, porque fé não se vive desse jeito. Você não só consome um culto, você vem aqui para ser igreja. Olha como Paulo, ele ora por aquela igreja. No versículo 9 ele diz, 9 e 10: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor e serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ou seja, Paulo, ele não só quer uma igreja carinhosa, ele quer uma igreja madura, ele quer uma igreja com caráter transformado. Ele não quer só vínculos emocionais, ele quer vínculos de gente santificada pelo Senhor, sabe? Quer amor com discernimento, ele quer afeto com profundidade, ele quer comunhão que tenha cheiro de céu, que tenha firmeza de verdade. Se Cristo é mesmo a nossa vida, não dá pra gente viver como ilha, não dá pra gente fazer da igreja um lugar onde a gente entra, assiste, recebe e vai embora sem vínculo, sem responsabilidade, sem entrega. Cristo não nos salvou para uma solidão espiritual. Cristo nos enxertou num corpo, Ele nos deu irmãos, Ele nos deu uma família, Ele nos chamou para uma comunhão que coopera. É por isso que o primeiro sinal de uma igreja em que Cristo é a nossa vida é esse: ninguém caminha sozinho. Onde Cristo é a nossa vida, a oração mútua. Onde Cristo é a nossa vida, a saudade santa. Onde Cristo é a nossa vida, há parceria verdadeira, há amor que amadurece, há gente sustentando gente, há ombros dividindo o peso, emprestando o ombro para o outro chorar, porque quando Cristo é a nossa vida, a comunhão, ela deixa de ser detalhe e ela vira uma evidência. Cristo é a nossa vida, nenhuma cadeia cala o Evangelho. Cristo é a nossa vida.
Nenhuma cadeia cala o evangelho. Depois de mostrar a beleza da comunhão da igreja, Paulo ele muda o foco e ele abre a janela da sua própria prisão aqui agora no texto. E o que ele diz é impressionante, versículo 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ele está falando da prisão dele. Que às vezes a gente romantiza a prisão, né? A gente olha para as prisões de Paulo e fala, caramba, que lindo. Olha como ele era preso, que coisa bonita. Preso pelo evangelho, eu queria ser preso pelo evangelho. Não faz ideia do que você está falando, irmão. Não dá para você romantizar a cadeia. Não dá para romantizar a prisão. Prisão era lugar de humilhação. Prisão era lugar de vergonha. Ninguém olha para o outro e fala, por que será que ele está preso? Será que ele está preso por algo bom? Não. Você olha porque está preso e fala, se está preso é porque é vagabundo. Se está preso é porque não presta. Se está preso é porque alguma coisa fez. Paulo sabia disso. E Paulo entendia que, sabendo disso, o evangelho poderia travar. Porque quem é que vai ouvir o evangelho de alguém que está preso? De um vagabundo. Aí ele fala, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, prisão dele, tem antes servido para o progresso do evangelho. Aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Olha a força disso. Paulo não está negando a dor. Ele não finge que as correntes são confortáveis. Paulo não romantiza a prisão. Ele interpreta a prisão à luz de algo muito maior. O que parecia interrupção para Paulo virou avanço. O que parecia atraso para Paulo virou estrada. O que parecia derrota virou progresso no evangelho. Essa é uma das marcas da vida centrada em Cristo. A pessoa para de ler a história apenas pela lente do conforto pessoal e começa a enxergá-la pela lente da glória de Deus. Porque para muita gente, a pergunta principal da vida é, isso está sendo bom para mim? Isso que está acontecendo na minha vida está sendo confortável para a minha vida? Porque para Paulo a pergunta era outra. Para Paulo a pergunta era, isso está servindo ao evangelho? Olha a diferença. Uma vida autocentrada interpreta a dor como perda absoluta. Uma vida cristocêntrica pergunta se no meio da dor Cristo está sendo anunciado de alguma forma. Ele continua no versículo 13 e 14. Como resultado, se tornou evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Isso é extraordinário. Isso sim é ser chamado ao extraordinário. As correntes de Paulo não apenas impediram o testemunho, como acabaram ampliando o testemunho. Não apenas não impediram o testemunho, como acabaram ampliando o testemunho. O guarda que estava preso ouviu o evangelho. Os presos que estavam presos ouviram o evangelho, perceberam aquilo que estava sendo pregado. Irmãos ganharam coragem. Sabe, eles viram o sofrimento de Paulo e aquilo serviu como combustível para a ousadia em pregar o evangelho. Imagina, Paulo está preso. Todo mundo deveria pensar assim, agora acabou. Agora não tem mais para onde ir. O que vai acontecer? Ele está preso, mas preso, Paulo vai lá, é usado por Deus para pregar o evangelho, os guardas se convertem, as pessoas estão percebendo aquela pregação ali, se convertem também, os irmãos olham para Paulo e falam, Paulo está preso e está pregando, a gente está solto e não vai fazer nada, vamos pregar o evangelho também. A prisão de Paulo encorajou aqueles irmãos, começou a evangelizar todo mundo àquele redor, começaram a pregar com muito mais ousadia. Essa é a lógica do reino. No mundo a prisão silencia, mas no reino até a prisão pode ampliar o evangelho. No mundo a limitação reduz, mas no reino Deus pode transformar a limitação em plataforma de evangelização. No mundo as correntes significam que alguém perdeu a sua liberdade, a sua mobilidade. No reino as correntes podem significar que o evangelho entrou em lugares onde Paulo jamais entraria se ele tivesse confortável. Isso confronta profundamente a nossa mentalidade, porque nós gostamos de pensar em missão sempre num cenário ideal.
A gente gosta de imaginar que servimos melhor quando está tudo organizado na nossa vida, quando a agenda estiver tranquila, quando o corpo estiver um pouco mais descansado, quando a minha mente estiver um pouco mais ajustada, quando a vida estiver um pouco mais leve, talvez eu faça alguma coisa para o Senhor. Quando os recursos estiverem completos e eu não estiver nessa pindaíba que eu estou vivendo, talvez eu faça missões e pregue o evangelho de alguma forma, sabe? Só que Filipenses, ele rasga, Filipenses 1 rasga essa ilusão, porque Paulo está anunciando o evangelho e ele está preso. Qual é a nossa desculpa? Paulo estava preso e pregando o evangelho. Ainda assim, o evangelho avança. Isso significa que a obra de Deus, ela não fica refém da nossa condição ideal. O evangelho, ele não precisa de clima perfeito para acontecer, para correr, para avançar. Em 1949, começou-se a expandir o evangelho na China, começou a chegar missionários de todo lugar na China. Entra Mao Tse Tung lá, o sistema comunista tenta silenciar todas as igrejas. Em 49 começa o movimento missionário, e em 51 começa a ser preso os primeiros missionários. Já no final de 50 já não tinha mais ninguém pregando o evangelho publicamente, porque todos os missionários tinham sido expulsos ou estavam presos, estavam na prisão. Aquele governo achou que seria o fim da igreja cristã. Conseguimos, enfim, calar essa religião que tanto nos faz mal. Conseguimos calá-los, conseguimos silenciá-los. O que o governo não sabia é que a prisão do Atmani motivou aqueles irmãos a continuarem se reunindo. Como que eles se reuniam? Nas casas. Célula. Abrir a casa para pregar o evangelho. Como que eles se reuniam? Como uma grande celebração. Lugares subterrâneos, salões subterrâneos, e aquele povo no subterrâneo, debaixo de calor, debaixo de um lugar às vezes insalubre, estava ali adorando ao Senhor a plenos pulmões, às vezes sem poder ter Bíblia para ler. Às vezes um tinha uma folha da Bíblia, outro tinha outra folha da Bíblia, o outro tinha outra folha da Bíblia, cada um decorava a folha que tinha, e ali a igreja foi crescendo. Em 1972 o Atmani morreu, e ele não conseguiu ver que a igreja na China passou de 300 mil pessoas, muito menos de que 1% da população da China naquela época. Em 1972 eram mais de 3 milhões. Não tem como saber os números exatos, porque no governo comunista os números não são exatos, né? É o que o governo quiser falar, mas estima-se de 2 a 5 milhões, a gente fala ali 3 milhões para ficar numa média. Em 80, mais ou menos, ali 80, 90, quando começa a abrir para que pudesse ter religiões ali oficiais do governo, eles perceberam que aquela religião não morreu. O cristianismo não tinha morrido. O cristianismo tinha sobrevivido mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a prisões. O evangelho não morreu. Ali já eram de 2 a 5% da população da China cristã, graças a irmãos que não sucumbiram mesmo sofrendo perseguição severa ali. É isso que Paulo está ensinando. As correntes não podem prender, as correntes elas podem até prender o mensageiro, mas não podem prender a mensagem. O evangelho não depende da facilidade do terreno, não depende das circunstâncias estarem favoráveis. O evangelho, ele carrega dentro de si a força de Deus, e quando Cristo é a nossa vida, nós paramos de medir a obra apenas pelo que conseguimos controlar. Nós passamos a crer que Deus trabalha até naquilo que nos limita. Agora Paulo dá um passo ainda mais desconcertante. Ele diz que alguns pregavam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros faziam de boa vontade. Depois ele conclui no 18, mas que importa? Versículo 18, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Mas que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. Isso aqui exige um pouco de cuidado, porque nesse texto Paulo fala que me importa, mas em outro texto para outra igreja Paulo fala, esses precisam ser silenciados. Existe uma diferença grande nisso aqui, eu não vou me aprofundar nisso, mas naquele outro texto lá, eram falsos mestres, eram pessoas que estavam ensinando coisas erradas. Aqui, a coisa certa estava sendo ensinada, mas com as motivações erradas, as motivações humanas erradas, mas a mensagem era verdadeira, a mensagem era correta. Por isso ele diz, deixa que preguem,
que importa é que Cristo seja anunciado. O que Paulo está dizendo, ele não está dizendo aqui que é irrelevante a carnalidade de um homem, porque a Bíblia ela não trata coração carnal como coisa pequena. O ponto aqui é outro. Mesmo em meio à mistura, mesmo em meio à imperfeição humana e às intenções tortas, Paulo se recusa a perder de vista o principal. Cristo está sendo anunciado. Que maturidade, Paulo! Que maturidade, que coração Paulo está tendo aqui. É o coração de alguém para quem Cristo vale mais do que a sua própria reputação. Cristo vale mais do que as suas próprias convicções teológicas. Cristo vale mais do que aquilo que eu acredito que é o certo, ou como que as coisas têm que ser feitas. Tem gente que prefere que a obra de Deus pare, desde que ela não perca o protagonismo. Tem gente que torce para que as coisas deem erradas, porque não é ela que está protagonizando aquilo que está sendo feito. Teve gente que falou para mim semana passada: eu achei que o musical não ia dar certo. Paulo não. Paulo não era corporativista. A gente não pode ser corporativista, irmão. Não dá para ser paneleiro na obra de Deus. A gente precisa ser cooperador até com aquilo que a gente não está concordando. Olha, eu acho que aquele irmão ele não lidera do jeito que deveria liderar. Eu lidero de uma forma muito melhor. Eu sou muito mais organizado do que ele. Ele é desorganizado. Ele é bagunceiro. Ele não faz as coisas do jeito que deveria fazer, então não vou nem mexer. Eu vou dar o mínimo. Não sou eu que estou protagonizando. Não sou eu que estou liderando. Então eu vou oferecer 2% do que eu poderia oferecer, 5%. Agora, quando sou eu que lidero, quando é a minha turma que está fazendo, aí eu dou o meu 100%. Isso é corporativismo. Em bom português, paneleiro. Panelismo. Paulo não está preocupado com isso. Paulo não está preocupado em ser o protagonista. Mesmo sabendo que aqueles irmãos tinham motivações erradas, Paulo falou: deixa que o evangelho seja pregado. Vamos permitir que o evangelho seja pregado. Vamos potencializar aquilo ali, porque é Cristo que está sendo anunciado. E é isso que me importa. Por quê? Porque Paulo ele prefere ser ferido no seu ego e ver Cristo sendo pregado do que ser aplaudido enquanto o evangelho está sendo abafado. E isso nos liberta, porque isso quebra o nosso orgulho ministerial. Isso confronta a tentação de achar que a obra de Deus depende do nosso nome, de achar que a obra de Deus depende da nossa liderança, de achar que a obra de Deus depende do nosso controle, depende do nosso reconhecimento. Uma igreja em que Cristo é a nossa vida, ela não vive paralisada pelas suas correntes. Ela não transforma limitação em desculpa permanente. Ela não espera o cenário perfeito para cooperar com a missão. Ela entende que o evangelho pode avançar, seja num leito de hospital, seja na crise, na escassez, numa prisão, na perseguição, no cansaço, no improviso, no ambiente hostil, no corredor apertado, até no lugar onde pareceria que nada floresceria. Talvez hoje haja gente aqui se sentindo acorrentada por uma fase difícil, acorrentada por um casamento que você acha que vai acabar, acorrentada por crises existenciais que você tem tido, acorrentada por uma enfermidade, acorrentada por medo, pela incerteza do futuro, acorrentada por um diagnóstico que acabou de chegar, acorrentada por uma crise financeira e a sensação é: pronto, agora tudo parou. Só que Filipenses 1 nos chama a levantar os olhos. Nem toda corrente é o fim da estrada. Em Cristo até a corrente pode vir a trilha para o evangelho. Em Cristo até a limitação pode servir a um propósito maior. É por isso que o segundo sinal de uma igreja em que Cristo é a vida é esse: ela não se cala diante das correntes, ela continua, ela anuncia, ela persevera, ela crê, ela entende que as grades do homem nunca foram fortes o suficiente para trancar a palavra de Deus. Onde Cristo é a nossa vida, nenhuma cadeia cala o evangelho. Cristo é a nossa vida, nenhuma dor rouba o propósito. Cristo é a nossa vida. Nenhuma dor rouba o propósito. Agora Paulo ele chega ao coração mais profundo de Filipenses 1. Agora chega a parte boa.
Agora chega a parte que deu nome a essa mensagem. Depois de falar da comunhão da igreja, depois de falar do avanço do evangelho na prisão, agora Paulo abre a própria alma. Ele começa no versículo 19: pois eu sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo não está sozinho na dor. As orações dos irmãos estão acompanhando ele. O Espírito de Jesus o sustenta. E isso já ensina pra gente uma verdade preciosa. Quando a dor aperta, Deus não nos abandona no meio do caminho. Paulo ele continua, aumenta a atenção, versículo 20: minha forte esperança e expectativa é que eu não me envergonharei de modo algum, está preso, mas que com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Aqui está o alvo de Paulo. Não é simplesmente sobreviver, não é só sair dali vivo, não é só preservar o seu futuro quando ele sair daquele lugar. O alvo é que Cristo seja engrandecido, seja pela morte ou pela vida, na liberdade ou na prisão, no alívio ou na execução. Paulo já não pertence a si mesmo. A principal pergunta não é mais como eu vou sair dessa, é como Cristo será visto em mim, dentro disso que eu estou vivendo. E aí chega na frase clímax da nossa mensagem aqui, de toda, uma das frases mais fortes de toda a palavra de Deus, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso aqui não é só poesia religiosa não, gente. Isso aqui não é só frase bonita para postar no Instagram, não. Isso aqui é uma confissão forjada no fogo, uma confissão forjada na prisão. Paulo está dizendo que Cristo não é apenas parte da sua vida, Cristo é a sua vida. Cristo ele não é um auxílio para os dias difíceis. Cristo é o centro que dá sentido a todos os dias. Cristo ele não é só um complemento da existência. Cristo é o motivo da existência. Por isso que se ele vive para Cristo. Se ele morre para estar com Cristo em qualquer cenário. Cristo continua sendo ganho para Paulo. É aqui que Filipenses 1 confronta a superficialidade do nosso coração, porque muitos de nós queremos Cristo como socorro, mas não necessariamente como vida, como sendo a nossa própria vida. Queremos Cristo para tirar a dor, mas não queremos necessariamente que Ele defina o sentido da nossa vida. Nós queremos Cristo para nos abençoar, mas não para nos possuir. Paulo não. Paulo ele está tão tomado por Jesus que até a morte perde o poder de aterrorizá-lo, porque quando Cristo se torna a vida, a própria morte, ela deixa de ser derrota final, ela vira uma passagem para uma presença ainda muito mais plena. E ainda assim, o texto fica mais bonito. Paulo diz no 22 a 24, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Agora eu já não sei mais o que escolher. Sinto-me pressionado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Isso aqui é tremendo. Paulo ele não ama mais a terra do que o céu. Ele sabe que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas ele também sabe que permanecer é necessário por causa da igreja. Olha o que ele está dizendo. O homem que ama mais a Cristo também ama profundamente o povo de Cristo. Talvez a grandeza mais bonita desse texto seja essa. Paulo ele não é governado pelo medo de morrer e ele nem é apegado ao desejo de viver. Ele é governado por Cristo. Tem gente que vive agarrada à terra como se tudo terminasse aqui. Tem gente que fala tanto do céu, mas foge da responsabilidade do presente. Paulo não cai em nenhum desses dois extremos. Ele deseja o céu, mas ele permanece útil na terra. Ele ama a presença final de Cristo, mas ele não abandona a necessidade atual da igreja. Isso é maturidade, isso é visão, isso é amor moldado pelo Evangelho.
evangelho, por isso ele conclui que permanecerá para o progresso e a alegria da fé deles. Paulo entende que a sua vida ainda tem propósito enquanto Cristo quiser usá-lo. Há momentos em que a dor tenta nos convencer de que tudo acabou. Há momentos em que as pressões da vida tentam nos dizer que a nossa utilidade já morreu. Há momentos em que o sofrimento sussurra que não faz mais sentido continuar. Mas Filipenses 1 se levanta contra essa mentira do diabo. Se Cristo é a nossa vida, então a nossa dor não é a palavra final. Se Cristo é a nossa vida, a nossa crise não define o nosso destino. Se Cristo é a nossa vida, nem a sombra da morte apaga o propósito. É por isso que Paulo, afinal, chama a igreja a viver de modo digno do evangelho, firme, unida, sem se assustar diante da oposição, porque quem aprendeu a viver, quem aprendeu que viver é Cristo, já não pode viver de qualquer maneira. Quem aprendeu que morrer é lucro, já não pode ser governado pelo medo. Quem aprendeu que permanecer é serviço, já não pode gastar a vida só consigo mesmo. E esse é o terceiro sinal de uma igreja em que Cristo é a vida. Nenhuma dor rouba o propósito. Ela pode chorar, mas não desiste. Ela pode sangrar, mas não abandona o chamado. Ela pode atravessar noites duras, mas não entrega a sua identidade ao sofrimento, porque onde Cristo é a nossa vida, a comunhão permanece, o evangelho avança e até a dor se curva diante do propósito de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Estou caminhando para o final dessa mensagem. Filipenses 1 nos colocou diante de uma pergunta que não dá para a gente empurrar com a barriga. E a pergunta é essa: o que realmente é a nossa vida? O que realmente tem sido a sua vida? Paulo, ele não está preso apenas a uma corrente romana. Paulo, ele está solto de uma escravidão muito pior, que é a escravidão do eu, a escravidão do ego. Ele já não vive para preservar imagem, conforto, controle, segurança ou aplauso. Ele diz: para mim, o viver é Cristo. E quando ele diz isso, ele já não está nos entregando uma frase bonita para a gente admirar. Ele está entregando para a gente um espelho, onde a gente se olha e precisa encarar, porque se a gente for honesto, muita gente quer Cristo como parte da vida, mas não como a própria vida. Muita gente quer Cristo no domingo, mas não quer na segunda. Quer Cristo como auxílio, mas não como Senhor da sua vida. Quer Cristo para aliviar a dor, mas não quer Cristo para redefinir o seu propósito e transformar o seu caráter. Em Filipenses 1, a palavra de Deus nos chama para algo muito mais profundo, nos chama para uma vida tão tomada por Jesus, que a comunhão ela deixa de ser opcional. A missão deixa de depender do cenário ideal e a dor deixa de ser dona do nosso destino. Hoje nós vimos no texto que Cristo é a nossa vida, por isso ninguém caminha sozinho. Cristo é a nossa vida e nenhuma corrente pode calar o evangelho. Cristo é a nossa vida e por isso a dor não consegue roubar o nosso propósito. Essa não é só a história de Paulo, esse é o retrato de uma igreja que o Espírito Santo quer formar em nós. Uma igreja em que as pessoas não apenas assistem juntas, mas caminham juntas. Uma igreja em que o evangelho não fica refém do conforto. Uma igreja em que a pressão não destrói o chamado. Uma igreja em que Cristo é mais do que um tema. Cristo é o centro pulsante de tudo. Mas a verdade é que ninguém chega a esse lugar apenas tentando ser melhor. Ninguém chega nesse lugar, ninguém aprende a dizer: para mim o viver é Cristo, só fazendo um esforço moral e tentando mudar algumas coisas morais em sua vida. Ninguém vence o poder do ego, do medo, do pecado e da morte apenas virando uma versão mais disciplinada de si mesmo. Porque para que Cristo seja a nossa vida, primeiro ele precisa ser o nosso Salvador. Para que Cristo seja nossa vida, primeiro ele precisa nos arrancar da morte espiritual. Para que Cristo seja a nossa vida, primeiro ele precisa nos reconciliar com Deus. É aqui que o evangelho brilha, porque Jesus Cristo, ele viveu a vida que nós não vivemos. Ele obedeceu perfeitamente ao Pai. Ele carregou a cruz do pecado de pecadores como nós. A cruz era nossa.
A cruz não era dele. Ele morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o pecado, vencendo a morte, para que você tenha vida e vida em abundância. Isso significa que a esperança não está em você se consertar sozinho. Isso significa que a esperança está em você se render a Cristo. A salvação não está na força do seu braço, ela está na graça do Cordeiro de Deus. Talvez tenha gente aqui hoje que percebeu durante essa mensagem que Cristo ainda não é a sua vida. Outras coisas têm ocupado esse lugar. Outras coisas têm ocupado o trono do seu coração. Talvez seja o orgulho, talvez seja o dinheiro, talvez seja a aprovação dos outros, talvez seja um relacionamento que está te levando para o inferno, talvez seja religiosidade vazia, talvez seja um pecado escondido, talvez seja a própria dor que virou o centro da sua identidade, mas hoje o Senhor está chamando você. Hoje Ele não está te chamando só para te dar uma guaribada, não, uma reforma superficial. Ele está te chamando para uma rendição real. Chamando não para admirar Jesus de longe, mas para se entregar a Ele de verdade. Se hoje você entende que precisa de Jesus, se hoje você reconhece que está longe de Deus, está longe do Senhor, você quer abandonar o governo de si mesmo. Você até já frequentou igrejas, talvez você já tenha até participado de ministérios, mas tenha percebido hoje que Cristo não tem sido a sua vida toda. Ele tem sido só parte da sua vida. Se hoje você quer abandonar o governo de si mesmo e confiar em Cristo como seu Senhor e Salvador, então esse momento é para você. Arrependa-se do seu pecado. Creia no Evangelho. Pare de tentar salvar a si mesmo, corra para a cruz. Entregue a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, porque só Ele perdoa, só Ele reconcilia, só Ele dá nova vida, só Ele pode fazer de um pecador perdido um filho amado de Deus. Venha para Cristo hoje. Se hoje você ouvir a sua voz falando ao seu coração, não endureça o seu coração, não adie para outro dia aquilo que Deus está te confrontando agora. O mesmo Cristo que sustentou Paulo na prisão é o Cristo que pode salvar você hoje. O mesmo Cristo que deu propósito à dor de Paulo é o Cristo que pode dar um novo sentido para a sua vida, para a sua história, para a sua família. O mesmo Cristo que foi a vida de Paulo quer ser a sua vida também. Então venha. Venha pela fé, venha mesmo com medo, venha com lágrimas, venha com culpa, mas venha para Jesus, porque fora dele a vida se perde, mas nele até aquele que estava morto começa de fato a viver.